Bom, uma atividade muito simples, mas que é uma atividade essencial para que você atenda às melhores práticas de automação de processos robóticos, a gente vai conhecer agora. Eu sou Alex e nesse canal eu ajudo profissionais de qualquer área a alcançarem resultados profissionais através da automação de processos robóticos. E se você se interessa por automação de processos robóticos e se interessa em conquistar resultados profissionais, não se esquece de se inscrever aqui nesse canal. Bom, essa atividade, ela, embora bastante simples, é uma atividade essencial para que a gente possa cumprir um requisito básico de melhores práticas de automação de processos robóticos, principalmente quando a gente está trabalhando com uma automação chamada não atendida, onde não vai haver interação entre um ser humano, um funcionário, e a execução de um robô. Então, uma das formas de você executar esse robô é utilizando ele totalmente em background, ou seja, mesmo que ele seja executado numa máquina que uma pessoa esteja usando, aquela pessoa nem vai saber que está sendo executado um robô ali. E na maioria das automações a gente precisa que o robô ele interaja com aplicações web, por exemplo. Então imagine que tem uma pessoa utilizando uma aplicação web com um browser aberto. Esse robô ele vai precisar abrir uma nova instância desse navegador, fazer todo o procedimento que ele precisa fazer e encerrar essa instância. Então uma boa prática para robôs não atendidos é que sempre o robô deixe o ambiente da maneira que ele encontrou, o computador da forma que ele encontrou. Os softwares que estavam abertos devem permanecer abertos e os softwares que o robô abriu para poder interagir precisam ser encerrados. Mas como a gente está pensando num cenário aqui que tem uma pessoa utilizando já um navegador Edge, por exemplo, e o robô vai abrir uma nova instância, é extremamente importante que ao final o robô feche o Edge, mas somente aquela instância ou aquela aba que ele abriu. E nós vamos conhecer essa atividade agora. Eu tenho aqui, por exemplo, um Open Browse que vai abrir o navegador Edge. Eu já estou com o navegador Edge aberto aqui em outra página. Então eu quero que o robô abra esse navegador e depois que ele fizer toda a sua ação, ele encerre somente aquela instância que ele abriu. Para isso nós temos uma atividade aqui chamada de Close Tab. Extremamente simples. Na verdade, nós não precisamos fazer nenhuma configuração nela. Nós apenas arrastamos para o container do nosso Open Browse para que ele saiba em que contexto ele vai precisar encerrar essa aba. Então eu vou colocar aqui, só para que a gente possa ver isso funcionando, eu vou colocar um breakpoint para que ele pare aqui antes dele fechar a aba. Então ele vai abrir o navegador, vai navegar para o site imersãorpa.com.br e ele vai parar para que a gente veja que ele fez isso e depois que a gente der continuidade, a gente vai ver que ele vai fechar somente aquela aba. Então vamos lá, eu vou fazer aqui uma execução desse robô extremamente simples aqui que nós fizemos. Assim que ele parar aqui a execução no breakpoint que a gente definiu, nós vamos observar que nós vamos ter então aqui o navegador Edge sendo aberto na página, na URL que nós definimos. Nós observamos que ele parou aqui a sua execução aqui no breakpoint. Se nós observarmos, vamos ver que eu continuo com o meu navegador aqui no Google aberto, o navegador, aqui um outro usuário poderia estar utilizando esse navegador, e nós temos aqui a instância que foi aberta. Poderia ter sido em outra aba, ou no caso aqui, como ele fez, ele abriu aqui o navegador. Esse navegador que o robô abriu, a gente pode configurar para que ele abra minimizado, para que não atrapalhe em nada o usuário que está usando aquela máquina. E nós vamos ver o seguinte, eu vou dar continuidade aqui nessa execução, ele vai chamar a atividade Close Tab. No momento que encerrou, a gente vai ver que somente ficou o navegador, a instância que já estava aberta, ou seja, o robô em nada modificou o ambiente que ele encontrou e fez ali a sua execução. Então, embora seja bastante simples,
é uma atividade importantíssima que a gente utilize sempre nos nossos projetos. Se você gostou desse vídeo, se você conhece alguém que pode se beneficiar com ele, eu peço que você compartilhe, peço também que você comente e não se esqueça de entrar para esse canal para não deixar de receber os meus conteúdos diários sobre automação de processos robóticos e sobre alcançar resultados profissionais com RPA. Até o próximo vídeo.